Esta é a sexta conferência de Jiddu Krishnamurti do livro Como Somos. Se você ainda não ouviu os áudios anteriores, clique no primeiro link da descrição, acesse a nossa playlist e acompanhe essas conferências na íntegra. No áudio de hoje, K nos leva a investigar sobre como podemos adentrar dentro do campo do incognoscível, para descobrir por si mesmo aquilo que chamamos de Deus. E antes de começar, já peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se está chegando agora e comente aqui embaixo se você concorda que nossas crenças nos impossibilitam de descobrir a verdadeira realidade. Audiobook Como Somos, de Jiddu Krishnamurti, para libertar a mente de todos os condicionamentos. Narração: Paulo Ribeiro. Nota do autor: se formos capazes de nos estudar, de observar a nós mesmos, começaremos a descobrir o quanto a memória cumulativa atua em tudo que vemos. Estamos eternamente avaliando, rejeitando ou aceitando, condenando ou justificando. E assim, a nossa experiência está sempre no campo do conhecido, do condicionado. Mas sem a memória cumulativa como guia, a maioria de nós se sente perdida. Sentimos-nos com medo, assustados. E assim, somos incapazes de nos observarmos tal como somos. Quando existe o processo cumulativo, que é o cultivo na memória, a nossa observação de nós mesmos se torna muito superficial. A memória é útil para nos guiar, para nos aperfeiçoar. Mas no autoaperfeiçoamento nunca pode haver uma revolução, uma transformação radical. Só quando cessa completamente o senso de autoaperfeiçoamento, mas não como uma ação intencional, existe então a possibilidade de vir a existir algo transcendental, algo totalmente novo. Sexta Conferência em Oak Grove, 21 de agosto de 1955. É um fato óbvio que os seres humanos demandam algo para adorar. Você e eu, e muitos outros, desejamos ter algo sagrado nas nossas vidas. Ou vamos aos templos, às mesquitas, às igrejas, ou temos outros símbolos, imagens e ideias que adoramos, que veneramos. A necessidade de adorar alguma coisa parece muito urgente, porque queremos ser arrancados de nós mesmos para algo maior, mais amplo, mais profundo, mais permanente. E assim começamos a inventar mestres, professores, seres divinos, no céu ou na terra. Nós inventamos vários símbolos, a cruz, o crescente e assim por diante. Ou, se nada disso nos satisfaz, especulamos sobre o que está além da mente, dizendo que é algo sagrado, algo para ser adorado. Penso que a maioria de nós sabe muito bem que isso é o que acontece na nossa existência diária.
há sempre esse esforço no campo do conhecido, no campo da mente, da memória. E parece que nunca somos capazes de romper com isso e descobrir algo que é sagrado, que não seja manufaturado pela mente. Então, se me permitirem, nesta manhã eu gostaria de entrar na questão de que se há algo realmente sagrado, algo imensurável, que não pode ser penetrado ou sondado pela mente. Para fazer isso, deve, obviamente, haver uma revolução no nosso pensamento, nos nossos valores. Não estou me referindo a uma revolução econômica ou social, que é mera imaturidade. Algo assim pode afetar superficialmente as nossas vidas, mas fundamentalmente não é uma revolução. Estou falando da revolução que é ocasionada pelo conhecimento, não pelo autoconhecimento superficial que é obtido pelo exame do pensamento na superfície da mente, mas do que provém do exame das profundezas do autoconhecimento. Seguramente, uma das nossas maiores dificuldades está no fato de que todo o nosso esforço está dentro do campo do reconhecimento. Parecemos funcionar somente dentro dos limites daquilo que somos capazes de reconhecer. Isto é, dentro do campo da memória. Será possível para a mente ir além deste campo? A memória é, obviamente, essencial num certo nível. Devo conhecer a estrada que vai daqui até o lugar onde moro. Se você me pergunta algo com que tenho muita familiaridade, minha resposta é imediata. Se me permite a sugestão, por favor, observe a sua mente enquanto estou falando, porque quero entrar nisto bem profundamente. E se você estiver meramente seguindo a explicação verbal, sem aplicá-la imediatamente, ela não terá sentido algum. Se você ouvir e disser, vou pensar sobre isso amanhã, ou depois do encontro, já era. Não terá valor algum. Mas se der atenção completa ao que está sendo dito e for capaz de aplicá-lo, o que significa estar consciente, perceber os seus próprios processos intelectuais e emocionais, então verá que o que eu estou dizendo tem importância e significado imediato. Como eu dizia, há uma resposta instantânea a tudo que você conhece intimamente. Quando uma pergunta familiar lhe é feita, você responde com facilidade. A reação é imediata. E se lhe perguntam algo com que não tem muita familiaridade, o que acontece então? Você começa a buscar nos arquivos da memória, tenta recordar o que leu ou o que pensou sobre isso, a experiência que teve neste assunto. Ou seja, você se volta para procurar determinadas memórias que adquiriu, porque o que chama de conhecimento é essencialmente memória. Mas, se lhe fazem uma pergunta sobre algo, sobre que não conhece nada, portanto, não há referência na memória, e se você for capaz de responder com honestidade que não sabe, então este estado de não saber é o primeiro passo para uma investigação real sobre o desconhecido. Isto é, no campo da tecnologia estamos
extraordinariamente bem desenvolvidos. Tornamo-nos muito inteligentes para as coisas mecânicas. Vamos para a escola e aprendemos várias técnicas. O de montar motores, de recapear estradas, de construir aviões e assim por diante. O que é o cultivo da memória? Com essa mesma mentalidade, queremos descobrir algo para além da mente. Então, praticamos uma disciplina, seguimos um sistema, ou pertencemos a alguma estúpida organização religiosa. E todas as organizações desse tipo são essencialmente estúpidas, por mais satisfatórias e gratificantes que possam temporariamente ser. Agora, se quisermos entrar neste assunto juntos, e penso que podemos, se dermos a ele a nossa atenção, gostaria de investigar com você. A mente é capaz de colocar de lado toda a memória da técnica, toda a busca dentro do território do conhecido para entrar naquilo que é oculto? Porque quando buscamos, é isso que fazemos, não é? Estamos buscando no campo do conhecido, por aquilo que não é conhecido por nós. Quando buscamos felicidade, paz, Deus, amor ou o que quiser, é sempre dentro do conhecido. Porque a memória já nos deu uma dica, uma insinuação de algo, e temos fé nisso. Assim, a nossa busca é sempre dentro do campo do conhecido. E mesmo na ciência, só quando a mente cessa completamente de buscar aquilo que é conhecido, é que uma nova coisa vem a existir. Mas a sensação dessa busca naquilo que é conhecido não vem por uma determinação. Ela não acontece por qualquer ação da vontade. Dizer, eu não vou buscar no conhecido, mas ficarei aberto ao desconhecido. Isso é totalmente infantil. Não tem sentido. Então, a mente inventa, especula, ela experiencia algo que é tolice absoluta. A libertação da mente daquilo que é conhecido só pode acontecer por meio do autoconhecimento, por meio da revolução que vem a existir quando a cada dia você compreende o significado do self. Você não consegue compreender o significado do self se houver acumulação da memória tentando ajudá-lo a compreender o self. Você compreende isso? Você vê? Pensamos que compreendemos as coisas quando acumulamos conhecimento, fazendo comparações. Mas, seguramente, esse não é o modo pelo qual nós as compreendemos. Se você comparar uma coisa com a outra, só ficará perdida na comparação. Só poderá compreender algo quando lhe der a sua completa atenção. E qualquer forma de comparação ou avaliação é uma distração. O autoconhecimento, então, não é cumulativo. E eu penso que é muito importante compreender isto. Se o autoconhecimento for cumulativo, é meramente mecânico. É como o conhecimento de um médico que aprendeu uma técnica e se especializa externamente em uma certa parte do corpo. Um cirurgião pode ser um excelente mecânico nessa cirurgia porque aprendeu a técnica, tem o conhecimento e o dom para tal. E há a experiência cumulativa que o ajuda. Mas
não estamos falando dessa experiência cumulativa. Ao contrário, qualquer forma de conhecimento cumulativo destrói novas descobertas. Mas quando já foi feita a descoberta, talvez então possamos usar a técnica cumulativa. É certo que o que eu estou dizendo é muito simples. Se formos capazes de nos estudar, de observar a nós mesmos, começaremos a descobrir o quanto a memória cumulativa atua em tudo que vemos. Estamos externamente avaliando, rejeitando ou aceitando, condenando ou justificando, e assim a nossa experiência está sempre no campo do conhecido, do condicionado. Mas sem a memória cumulativa como guia, a maioria de nós sente-se perdida. Sentimos-nos com medo, assustados, e assim somos incapazes de nos observarmos tal como somos. Quando existe o processo cumulativo, que é o cultivo da memória, a nossa observação de nós mesmos se torna muito superficial. A memória é útil para nos guiar, para nos aperfeiçoar, mas no autoaperfeiçoamento nunca pode haver uma revolução, uma transformação radical. Só quando cessa completamente o senso de autoaperfeiçoamento, mas não como uma ação intencional, existe a possibilidade de vir a existir algo transcendental, algo totalmente novo. Assim, parece-me que, enquanto não compreendermos o processo do pensamento, o mero intelecto, a atividade mental terá pouco valor. O que é o pensamento? Por favor, à medida que eu falo, observem a si mesmo. O que é o pensamento? O pensamento é a resposta da memória, não é? Eu lhe pergunto, onde você vive? E a sua resposta é imediata, porque isso é algo com que tem total familiaridade. Você imediatamente reconhece a casa, o nome da rua e tudo mais. Essa é uma forma de pensamento. Se eu pergunto a você algo que é um pouco mais complicado, a sua mente hesita. Nessa hesitação, ela tenta buscar na vasta coleção da memória, no registro do passado, para encontrar a resposta certa. Essa é outra forma de pensamento, não é? Se eu lhe fizer uma pergunta ainda mais complicada, a sua mente se torna confusa, perturbada. E como ela não gosta de perturbações, tenta de várias maneiras descobrir uma resposta, o que é ainda outro tipo de pensamento. Eu espero que você esteja acompanhando tudo isto. Se eu faço a você uma pergunta sobre algo vasto, profundo, como, por exemplo, se você sabe o que é a verdade, o que é Deus, o que é o amor, então a sua mente procura a evidência de outras pessoas que você acha que tiveram experiências com essas coisas. Então você faz citações, repete essas falas. Por fim, se alguém cai na futilidade de repetir o que os outros dizem, de depender de evidência dos outros, que podem ser tolices, então você certamente deve dizer: eu não sei. Agora,
Se realmente pudermos chegar a esse estado de dizer eu não sei, isso indica uma humildade extraordinária. Não há a arrogância do conhecimento. Não há uma resposta autorreferente que visa causar uma impressão. Quando você realmente pode dizer eu não sei, e poucos são capazes disso, nesse estado há a cessação de todo medo. Porque todo senso de reconhecimento, a busca na memória, chegou ao fim. Não há mais uma indagação dentro do campo do conhecido. Vem então a coisa extraordinária. Se você seguiu o que eu estou falando até aqui, não apenas as palavras, mas realmente experienciando o que eu digo, descobrirá que quando você pode dizer eu não sei, todo condicionamento para. E qual é então o estado da mente? Você compreende o que eu estou falando? Estou sendo claro? Penso que é importante para você dar um pouco de atenção a isso, se quiser. Você vê? Estamos buscando algo permanente. Permanente no sentido do tempo. Algo que dure, eterno. Vemos que tudo que nos diz respeito é transitório, em fluxo. Nasce, definha e morre. E a nossa busca é sempre por estabelecer algo que durará dentro do campo do conhecido. Mas aquilo que é verdade, sagrado, está além da medida do tempo. Não pode ser encontrado no campo do conhecido. O conhecido opera somente por meio do pensamento, que é a resposta da memória ao desafio. Se eu vejo isso e quero descobrir como fazer cessar o pensamento, o que devo fazer? Seguramente devo estar consciente, pelo autoconhecimento de todo o processo do meu pensamento. Devo ver que todo pensamento, por mais sutil, por mais elevado ou por mais ignóbil, estúpido que seja, tem suas raízes no conhecido, na memória. Se eu vejo isso muito claramente, então a mente, quando confrontada com um imenso problema, é capaz de dizer, eu não sei, porque ela não tem uma resposta. Então, todas as respostas do Buda, do Cristo, dos mestres, dos professores, os gurus, não têm significado. Porque se tiverem, esse significado nasceu da coleção de memórias, o que é o meu condicionamento. Assim, se vejo a verdade de tudo isso e realmente deixo de lado todas as respostas, o que só posso fazer quando há essa imensa humildade do não saber, então qual é o estado da mente? Qual é o estado da mente que diz, eu não sei se existe Deus, se existe amor? Ou seja, quando não há resposta na memória? Por favor, não responda imediatamente a essa questão para si mesmo, porque se o fizer, a resposta será meramente o reconhecimento daquilo que você pensa que deveria ou não deveria ser. Se você diz, é um estado de negação, está comparando-o com algo que já conhece. Portanto, este estado em que você diz, eu não sei, é inexistente.
Estou tentando investigar esse problema em voz alta, para que você também possa seguir observando a sua própria mente. Esse estado em que a sua mente diz, eu não sei, não é uma negação. A mente parou completamente a sua busca. Ela cessou de fazer qualquer movimento, porque vê que qualquer movimento a partir do conhecido na direção da coisa que ela chama de desconhecido é somente uma projeção do conhecido. Assim, a mente que é capaz de dizer eu não sei é o único estado em que alguma coisa pode ser descoberta. Mas o homem que diz eu sei, o homem que estudou infinitamente as variedades da experiência humana e cuja mente carrega o fardo da informação com um conhecimento enciclopédio, pode esse homem alguma vez experienciar aquilo que não pode ser acumulado? Ele achará isso extremamente difícil. Quando a mente põe totalmente de lado todo o conhecimento que adquiriu, quando para ela não há Budas, Cristos ou mestres, não há professores, nem religiões, nem citações, quando a mente está completamente sozinha, incontaminada. O que significa que o movimento do conhecido chegou ao fim. Só então existe uma possibilidade de que aconteça uma tremenda revolução, uma mudança fundamental. Uma mudança assim é obviamente necessária. E só poucos, você e eu, ou X, que realizaram em si próprios essa revolução, são capazes de criar um novo mundo. Não os idealistas, não os intelectuais, não as pessoas que têm um imenso conhecimento ou que estão fazendo bons trabalhos. Eles não são as pessoas. Eles são todos reformadores. O homem religioso é aquele que não pertence a nenhuma religião, a nenhuma nação, a nenhuma raça. E em seu interior está inteiramente sozinho, em um estado de não saber. E para ele, as bênçãos do sagrado acontecem. Pergunta: a função da mente é pensar. Passei muitos e muitos anos da minha vida pensando sobre as coisas que todos conhecemos: negócio, ciência, filosofia, psicologia, artes e assim por diante. E agora penso muito sobre Deus. Por estudar as evidências trazidas por muitos místicos e outros escritores religiosos, estou convencido de que Deus existe. E posso contribuir com meus próprios pensamentos para esse tema. O que há de errado nisso? Pensar sobre Deus não ajuda a ocasionar a realização de Deus? Krishnamurti. Você pode pensar sobre Deus? E pode ser convencido da existência de Deus porque leu todas as evidências? O ateu também leu. O ateu também tem essas evidências. Ele provavelmente estudou tanto quanto você e diz que não existe Deus. Você acredita que Deus existe e ele acredita que não. Ambos têm crenças. Ambos passam o tempo pensando em Deus. Mas
antes de você pensar em algo que não conhece, deve descobrir o que é o pensamento. Não deve? Como você pode pensar sobre algo que não conhece? Você pode ter lido a Bíblia, o Bhagavad Gita e outros livros em que vários estudiosos eruditos habilmente descreveram o que é Deus, afirmando isto e contestando aquilo. Mas enquanto você não conhecer o processo do seu próprio pensamento, o que você pensa sobre Deus pode ser estúpido e pequeno. E geralmente é. Você pode reunir muitas evidências sobre a existência de Deus e escrever artigos inteligentes sobre isso. Mas certamente a primeira questão é: como você sabe se aquilo que pensa é verdade? E pode o pensamento, em alguma circunstância, ocasionar a experiência daquilo que é incognoscível? O que não quer dizer que você deva aceitar emocional ou sentimentalmente alguma bobagem sobre Deus. Sendo assim, não é importante descobrir se a sua mente é condicionada em vez de buscar aquilo que é incondicionado? Certamente, se a sua mente é condicionada, e ela é, por mais que ela possa indagar sobre a realidade de Deus, só poderá reunir conhecimento ou informação de acordo com seu condicionamento. Assim, o seu pensamento sobre Deus é uma total perda de tempo. E é uma especulação que não tem valor. É como sentar-me neste bosque e desejar estar no topo daquela montanha. Se realmente quero descobrir o que há no topo da montanha e além, devo ir até ela. Não adianta ficar sentado aqui especulando, construindo templos, igrejas e ficando empolgado com eles. O que eu tenho que fazer é levantar-me, andar, trilhar o caminho, chegar lá e descobrir. Mas, como a maioria de nós não quer fazer isso, ficamos satisfeitos em sentar aqui e especular sobre algo que não conhecemos. E eu digo que essa especulação é um obstáculo. Impede o avanço. É uma deterioração da mente. E não tem valor algum. Só traz mais confusão e sofrimento para o homem. Assim, Deus não é algo sobre que se possa falar, que se possa descrever, que se possa ser posto em palavras, porque deve sempre permanecer no desconhecido. No momento em que acontece o processo de reconhecimento, você está de volta para o campo da memória. Você compreende? Digamos, por exemplo, que você tem uma experiência momentânea de algo extraordinário. Nesse preciso momento, não há um pensador que diz: eu devo lembrar disto. Há somente o estado de experienciar. Mas quando esse momento passa, o processo de reconhecimento acontece. Por favor, acompanhe isso. A mente diz: tive uma experiência maravilhosa e gostaria de tê-la mais. E assim começa a luta pelo mais. O instinto ganancioso, a perseguição, a perseguição obsessiva do mais acontece por várias razões. Porque dá a você prazer, prestígio, conhecimento. Você se torna uma autoridade e toda essa bobagem.
A mente persegue aquilo que experienciou, mas aquilo que experienciou já acabou, morreu, já se foi. E para descobrir aquilo que é, a mente precisa morrer para aquilo que experienciou. Isso não é algo que possa ser cultivado dia após dia, que possa ser reunido, acumulado, mantido, e então que possa falar e escrever a respeito. Tudo o que podemos fazer é ver que a mente é condicionada e, por meio do autoconhecimento, compreender o processo do nosso próprio pensamento. Devo conhecer a mim mesmo, não como eu ideologicamente gostaria de ser, mas como verdadeiramente sou. Seja feio, bonito, ciumento, invejoso, ganancioso. Mas é muito difícil apenas ver aquilo que somos sem desejar mudanças. E ver que esse próprio desejo de mudar é outra forma de condicionamento. E assim vamos seguindo, mudando de condicionamento em condicionamento, sem nunca experienciar algo para além daquilo que é limitado. Pergunta: ouvi você por muitos anos e fiquei bem bom em observar os meus próprios pensamentos e perceber tudo que faço, mas nunca toquei as águas profundas ou experienciei a transformação que você se refere. Por quê? Krishnamurti. Penso que está bem claro o porquê de nenhum de nós experienciar algo além da mera observação. Pode haver raros momentos de um estado emocional em que vemos como se fosse a claridade do céu entre as nuvens, mas eu não me refiro a nada desse gênero. Todas as experiências são temporárias e têm muito pouca importância. O perguntador quer saber por que, depois desses muitos anos de observação, ele não encontrou as águas profundas. Por que ele deveria encontrá-las? Você compreendem? Você pensa que por observar os seus próprios pensamentos vai obter uma recompensa. Se fizer isso, conseguirá aquilo. Você não está observando. Não mesmo, porque a sua mente está preocupada em ganhar uma recompensa. Você acha que por observar, por estar consciente, será mais amoroso, sofrerá menos, será menos irritável, obterá algo além. Então, a sua observação é um processo de compra. Com esta moeda, você está comprando aquilo. O que quer dizer que a sua observação é um processo de escolha. Portanto, não é observação, não é atenção. Observar mesmo é observar sem escolha. Ver a si mesmo como realmente é, sem nenhum movimento do desejo de mudar, o que é uma coisa muito árdua de se fazer. Mas isso não significa que você vai permanecer no seu estado presente. Você não sabe o que acontecerá se observar a si mesmo como é, sem desejar fazer uma mudança naquilo que vê. Você compreende? Vou usar um exemplo e trabalhar com ele, e você verá. Vamos dizer que eu seja violento, como a maioria das pessoas é. Toda a nossa cultura é violenta, mas eu não vou entrar na anatomia da violência agora, porque esse não é um problema que estamos examinando. Sou violento,
e percebo que sou violento. O que acontece? Minha resposta imediata é que eu devo fazer alguma coisa a respeito, não é? Digo que devo me tornar não violento. Isso é o que todos os professores de religião nos disseram por séculos. Que, se somos violentos, temos que nos tornar não violentos. Então eu pratico, eu faço todas as coisas ideológicas. Mas agora vejo o quão absurdo isso é. Porque a entidade que observa a violência e quer transformá-la em não violência, ainda é violenta. Então, eu estou preocupado não com a expressão dessa entidade, mas com a própria entidade. Você está seguindo tudo isso? Agora, o que é essa entidade que diz: eu não devo ser violento? Essa entidade é diferente da violência que observou? Seriam esses dois estados diferentes? Vocês compreendem, senhores? Ou isso é abstrato demais? Estamos perto do fim da conferência e provavelmente vocês estão um pouco cansados. Seguramente, a violência e a entidade que diz eu devo transformar a violência em não violência são iguais. Ambas são a mesma. Reconhecer este fato é colocar um fim em todos os conflitos, não é? Não há mais conflito de tentar mudar, porque vejo que o próprio movimento da mente em não ser violenta é em si produto da violência. Assim, o perguntador quer saber por que ele não consegue ir além dessas contendas superficiais da mente. Pela simples razão de que, consciente ou inconscientemente, a mente está sempre buscando alguma coisa. E essa busca, ela própria, traz violência, competição, uma insatisfação profunda. Só quando a mente está completamente quieta, calma, existe uma possibilidade de tocar as águas profundas. Pergunta: quando morremos, renascemos nesta terra ou passamos para algum outro mundo? Krishnamurti: esta questão interessa a todos nós, tanto os jovens quanto os velhos, não é? Então vou entrar nela bem profundamente e espero que vocês sejam bem bons em seguir não só as palavras, mas a experiência presente do que vou examinar com vocês. Todos sabemos que a morte existe, especialmente as pessoas mais velhas e também os jovens que a observam. Os jovens dizem: esperarei até que ela venha e lidaremos com ela. E como os mais velhos já estão perto da morte, recorrem às várias formas de consolo. Por favor, acompanhem e apliquem isto a vocês. Não transfiram para outras pessoas. Para outra pessoa. Como você sabe que irá morrer,
tem teorias sobre isso, não tem? Você acredita em Deus, acredita na ressurreição, ou no karma e na reencarnação. Você diz que renascerá aqui, ou em outro mundo. Ou então, você racionaliza a morte, dizendo que ela é inevitável. O que acontece para todos. A árvore definha e nutre o solo. E uma nova árvore vem a existir. Ou talvez você esteja ocupado demais com as suas preocupações diárias, suas ansiedades, ciúmes, invejas, com a sua competição e a sua saúde, para pensar na morte um pouco que seja. Mas está na sua mente, consciente ou inconscientemente. Ela está lá. Antes de tudo, você consegue se libertar das crenças, das racionalidades ou da indiferença que cultivou frente à morte? Pode liberar-se, ficar livre de tudo isso agora? Porque o que importa é entrar na casa da morte enquanto estamos vivos. Enquanto estamos totalmente conscientes, ativos, com saúde, e não esperar pela vinda da morte, que pode levá-lo instantaneamente em um acidente ou por meio de uma doença que lentamente o deixa inconsciente. Quando a morte vem, deve ser um momento extraordinário, que é tão vital quanto viver. Agora, pode você entrar na casa da morte enquanto estamos vivos? Esse é o problema. Não se há reencarnação ou se há outro mundo em que você irá renascer. Tudo isso é tão imaturo, tão infantil. Um homem que vive nunca pergunta o que é viver. E não tem teoria sobre isso. Só os meios vivos é que falam sobre o propósito da vida. Então, podemos você e eu, enquanto estamos vivos, conscientes, ativos, com todas as nossas capacidades, quaisquer que sejam, conhecer o que é a morte? E a morte é, então, diferente de viver? Para a maioria de nós, viver é a continuação daquilo que pensamos que é permanente. Nosso nome, nossa família, nossa propriedade, as coisas em que investimos, o nosso interesse econômico e espiritualmente, as virtudes que cultivamos, as coisas que obtivemos emocionalmente. Tudo isso que queremos que continue. E o momento que chamamos de morte é um momento do desconhecido. Portanto, ficamos assustados e assim procuramos encontrar um consolo, algum tipo de conforto. Queremos saber se há vida após a morte e uma dúzia de outras coisas. Todos esses problemas são irrelevantes. Eles são problemas para o preguiçoso, para aqueles que não querem descobrir o que é a morte enquanto estão vivos. Assim, podemos você e eu descobrir o que é a morte. Seguramente é a cessação completa de tudo o que você conheceu. Se não é a cessação de tudo o que conheceu, não é morte. Se você
já conhece a morte, então não há nada que possa assustá-lo. Mas você conhece a morte? Quer dizer, você consegue, enquanto está vivo, pôr um fim nessa luta eterna para encontrar no impermanente algo que continue? Pode você conhecer o incognoscível, aquele estado que chamamos de morte, enquanto vive? Pode colocar de lado todas as descrições daquilo que acontece após a morte que já leu em livros, ou que seu desejo inconsciente, por conforto dita, e sentir o gosto, experimentar este estado que deve ser extraordinário agora? Se esse estado pode ser experienciado agora, então viver e morrer são a mesma coisa. Então, posso eu, que tenho vasta educação, conhecimento, que tive inúmeras experiências, lutas, amores, ódios, pode esse eu chegar a um fim? O eu é a memória gravada de tudo isso. E pode esse eu chegar a um fim? Sem ser por meio de um acidente, de uma doença, podemos, você e eu, enquanto estamos sentados aqui, conhecer esse fim? Então, você descobrirá que não vai mais fazer perguntas tolas sobre a morte e a continuidade. E se há ou não um mundo depois deste. Então, você conhecerá a resposta por si mesmo, porque aquilo que é incognoscível terá acontecido, terá vindo a existir. Logo, você porá de lado toda a ladainha da reencarnação e os muitos medos. O medo de viver e o medo de morrer. O medo de envelhecer e de infligir aos outros o problema de cuidar de você. O medo da solidão e da dependência. Tudo isso terá chegado a um fim. Estas não são palavras vazias. Só quando a mente para de pensar em termos da sua própria continuidade, o incognoscível pode vir a existir. Esta foi a 6ª conferência do livro Como Somos. Na próxima semana, iremos para a penúltima conferência dessa série. Portanto, se você está gostando, já deixe o seu like, se inscreva se está chegando agora e responda nos comentários se você concorda que nossas crenças nos impossibilitam de descobrir a verdadeira realidade. Gratidão a todos e até um próximo vídeo.